Testemunho recebido por e-mail. Conheci o meu esposo em junho de 2009, através do pai dele. Minha irmã trabalhava com o pai dele e o pai apresentou os filhos para as irmãs. São 2 irmãos casados com 2 irmãs. Eu bebia, era do mundo e ele da igreja. Ele era firme nos caminhos do Senhor, criado na igreja. Filho de pastores, namoramos, noivamos e casamos em 4 meses. Ele era muito fiel com as coisas de Deus e parecia o esposo perfeito. Em outubro de 2009, casamos no civil, eu com 19 anos e ele com 21 anos. E após 3 anos tivemos um filho planejado. Eu fui para a igreja, me converti e ele se afastou dos caminhos do Senhor. Tinham muitos amigos. Gostava de sair sozinho e até mesmo escondido, dizendo que ia trabalhar e colocava roupas dentro do carro para sair para festas. Falava que tinha casado cedo e não tinha aproveitado a vida. Fomos casados por 10 anos. Depois, ele conheceu uma mulher de 40 anos mais velha que ele em festas que frequentava. Com essa mulher, ele teve uma filha e a gente se separava e em seguida voltava. No total foram 6 separações. Perdoei e depois de alguns anos apareceu outra filha com a mesma mulher e eu perdi o chão. Eles nunca moraram juntos. Eu não aceitava as crianças, a mãe das meninas disse que eu tinha orado pouco, por isso tinha acontecido isso. Quando separamos a primeira vez, eu estava na igreja e manifestou um espírito maligno na minha mãe. Pulava na igreja, batia palmas e olhava para mim, falava conseguir. E olhando para mim, falava conseguir. Meu esposo saía de casa na sexta e voltava na segunda. Estava passando um deserto dentro de casa e não aguentei, mandei ele sair. Em seguida, me arrependi, chorei muito e ele ficou pensativo se ia ou não. E ele foi para a casa do pai dele em maio de 2019. Em seguida, começou a se envolver com outra mulher. Moraram junto por 5 anos. A mulher era controladora, queria controlar os passos dele, não confiava nele, tinha muito ciúme, não deixava ele falar comigo. Ele falava escondido quando ia trabalhar. Via o filho escondido. Ela mexia com macumbaria e sofri muito. Uma vez minha mão arrancou o couro e ficou cheia de bolhas. Fui no monte de oração, fiz campanha e fui curada. Nesse momento, ele se afastou dos filhos. Passava até um mês sem ver e não mandava mensagem. A mulher que teve as filhas dele me pediu perdão, eu perdoei e criei amor pelas meninas. Elas iam nos aniversários do meu filho. Levava elas para passear, até viajar para a roça dos pais dele comigo elas foram. Deus sempre usava os vasos para dizer que ele ia voltar. Nunca nos divorciamos no papel. Nunca me envolvi com outra pessoa. Meu pastor, a mãe dele e 2 tias dele, mulheres de Deus, me ajudavam em oração. Minha família não acreditava mais na restauração. Muitos falavam que eu era boba, que o tempo estava passando, que eu estava envelhecendo, esperando gente ruim mudar. Porém, nunca me imaginei com outra pessoa. O amor que eu sentia por ele nunca mudou. Parece que a cada dia aumentava mais. Uma vez, ele pegou uma briga com a mulher, com a OM, e saiu da casa deles. Me ligou 5 horas da manhã e foi para minha casa. Chegando lá, me pediu desculpa e ficou um mês na minha casa. Pense numa alegria. Achei que era restauração. Porém, ele voltou para a casa dela, disse para o pai dele que gostava de mim, mas também que gostava da OM. A mãe dele teve câncer e faleceu. Ele chegou a pensar que Deus estava cobrando ele e se revoltou ainda mais. Ele não foi no velório, se despediu dela no hospital. E eu fui chegando lá, a irmã dele me agradeceu em ter ido. Disse que minha sogra me amava muito e era o sonho dela ver a gente junto novamente. Sinto muita falta dela.
A gente ia na igreja juntas, fazia campanha juntas, e ela nunca conseguiu aceitar a OM. Uma vez falou para ela que a esposa dele era eu e não ela, e a OM ficou furiosa. No deserto, eu chorava muito. Parecia que o mundo tinha acabado. Quase entrei em depressão. É a dor da morte, como minha amiga de oração falava. Morando somente eu e meu filho na nossa casa. Deus sempre cuidou de nós, nunca deixou nos faltar nada. Até o botijão de gás quase estava acabando, eu ungia e não acabava. Deus nos livrou do mal, eu trabalhava e ele sempre pagou tudo certinho. A gente, durante 4 anos separados, tínhamos contato, saíamos para ir no shopping, para almoçar, tinha contato sexual, ele me presenteava no meu aniversário, falava a todo momento que me amava e que ia voltar, que tentava sair, mas a OM ameaçava se matar, caso isso acontecesse. Falava que ia deixar apenas uma viagem passar, que já estava paga, o que não ocorreu, pois a viagem passou e ele não voltou. Nesse momento, ele comprou um lote com a OM, construiu e parecia feliz. Muitas postagens nas redes sociais, viagens, postava com ela e escrevia minha melhor escolha. E eu ficava furiosa, tirava print das postagens e mandava para ele. Brigava, tentei com as minhas próprias mãos. Ele pegou o telefone um dia e disse eu não te quero mais. Nosso tempo passou. A OM estava do lado dele, e no outro dia ele falava que tinha sido obrigado a falar aquelas coisas, que ela queria a todo custo que nos divorciássemos, mas não era isso que ele queria. Às vezes, ele não aparecia nos aniversários dos nossos filhos, porque ela não deixava. Em setembro de 2023, nos afastamos de vez, contato zero por 1 ano. Descansei no Senhor. Ele parou de me presentear e de falar que ia voltar. Meu filho nunca foi na casa dele porque eu não deixava. Ele via ele na minha casa ou na casa da minha mãe. Passei pela fase do repúdio. Para mim foi a fase mais difícil do deserto. Vendi meu carro, ele me ajudou a comprar um carro melhor. Temos uma casa alugada e ele sempre me ajudou a fazer os serviços de mão, de obra na casa. Fazia os serviços na casa da minha mãe também. Mexendo na internet, conheci os canais de restauração. O primeiro foi da Elaine Soares, em seguida da Marlone de Oliveira e da missionária Carol. Maratonava nos canais todos os dias. Ouvia pelo menos um testemunho por dia. Ouvia os conselhos, fazia orações de Oséias acerca de espinho. Apliquei o deixa ir, como é difícil aplicar o deixa ir, gente. A gente tem medo de tudo. Tem medo de ir de vez. A saudade aumentava, porém a nossa confiança, ela vem do Senhor. Eu fazia muitas campanhas no monte, na igreja e jejum. Ia para o monte, levantava minha mão para os céus na autoridade de esposa e declarava falência ou morte no relacionamento dele com a AM. Quando via meu esposo, ungia ele. Ele parecia opresso, confuso. Meu filho ficava meio que revoltado. Como é difícil criar um filho adolescente sozinho, hoje com 12 anos. Profetizava na porta da minha casa, profetizando ele chegando. Escrevia meu testemunho antes mesmo de acontecer. Profetizei que íamos nos casar em nome de Jesus. Eu não pedia para volta, não tocava no assunto sobre nós dois, sobre o casamento, e descansei no Senhor. A OM, que ele morava há 5 anos, não tinha filhos dele. Descobriu que tinha outras 2 OMs grávidas, supostamente dele. As 2 iam ganhar bebê em dezembro de 2024. Ele disse que ia fazer o DNA, porém estava muito feliz com a gravidez de uma delas, que era menina, e me contava e eu ficava sem entender. A outra criança, ele falava que não era dele. Um dia, no monte de oração, um pregador do Rio, que nunca tinha me visto, disse, mês de outubro de 2024, algo vai acontecer. Em seguida, meu pastor disse, Deus vai rolar a pedra. Passados 15 dias, fiquei sabendo que a OM, que morava com ele, não aguentou e foi embora de casa. Levou tudo, inclusive o carro dele. Meu pastor sempre falava que Deus lhe mostrava que ele ia perder tudo e que Deus ia passar ele num moinho, numa peneira mais fina que tinha. Fiquei feliz, porém ansiosa.
Ele não me procurou. Fiquei sabendo que ele disse que estava em paz e que ia ficar sozinho para aproveitar a liberdade. A conta dele foi bloqueada por ordem judicial e ele me procurou para colocar o dinheiro de serviço dele na minha conta. Ele trabalhava de forma autônoma para ele mesmo, pois confiava em mim e assim mesmo fez por 3 meses. Paguei a pensão das filhas dele. A mãe das meninas disse que está vendo o mundo dar voltas hoje. Você está precisando da esposa. Nesse período, começamos a nos aproximar. E, para minha surpresa, dia 31 de dezembro de 2024, no último dia do ano, ele foi passar o ano novo conosco na casa do meu cunhado, que é irmão dele. E a partir desse momento, não nos desgrudamos mais. Sempre dormia na minha casa. Íamos para o clube juntos, passou meu aniversário comigo e ouvir as promessas do Senhor se cumprindo. O pós-deserto não é fácil. Realmente temos que aplicar tudo o que aprendemos durante o deserto e ter sabedoria. Ele ainda está bebendo. Não foi para a igreja, ainda não voltou para a igreja, mas eu creio na libertação dele por completo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nosso filho está muito feliz com a volta. E eu falo para os irmãos e irmãs: não desista da sua família. Deus vai fazer. Deus vai restaurar. E quando restaurar, é bem melhor do que antes. Deus não destrói uma família para construir outra.